Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje a crise econômica de 2008. Se vocês repararem na apostila de vocês, vocês vão perceber que o livro traz esse assunto de maneira superficial, ele não aprofunda, tá bem? Então, para que a gente possa dar uma aprofundada, entender um pouquinho o que aconteceu, tá bem? A gente vai então, eu vou trabalhar com vocês nessa aula explicando a crise de 2008, tá certo? Bom, então vamos lá. O que foi a crise de 2008? A crise de 2008, em termos de perdas, ok? Ela foi considerada mais intensa, maior do que a crise de 1929. Ou seja, perdeu-se mais em 2008 do que em 1929. Porém, por conta da crise de 29 e outras que aconteceram, né, de menor grau até a de 2008, o modelo capitalista financeiro, que é o que a gente está estudando, ele estava vacinado. Okay? Ele tinha mecanismos, especialmente mecanismos públicos do governo para combater essas crises. Por isso que a população sentiu menos a crise de 2008, vamos colocar assim, do que a de 29, né? Se a gente pegar aí imagens da crise de 29 na internet, na apostila, vocês vão ver aquelas pessoas fazendo fila para poderem conseguir um prato de comida, aquela pobreza generalizada. Enfim, nós não percebemos isso na de 2008, pelo menos não tanto, né, quanto a de 29, porque justamente o capitalismo estava prevenido, né, por conta de outras crises que aconteceram. Mas enfim, essa prevenção não impediu que a crise de 2008 acontecesse e não vai impedir que outras aconteçam no futuro também, tá certo? Bom, vamos entender então aqui o que causou, né, e quais as características da crise econômica de 2008. Bom, nós começamos falando que nas raízes da crise econômica de 2008 estão dois pontos principais. Quais são esses pontos principais? O primeiro deles é o crédito fácil, ok? Ou seja, a facilidade das pessoas em conseguirem empréstimos e créditos no banco. E o outro fator que está na raiz da crise de 2008 são os chamados investimentos podres. O que são os investimentos podres? É uma terminologia do mercado financeiro para designar aqueles investimentos com alto risco de perda. Ou seja, se você fizer um investimento desse, a chance de você perder dinheiro é muito grande. E nesses investimentos, a rentabilidade, a taxa de juros é muito alta. Tá? Isso acaba atraindo os investidores. A taxa de juros justamente é alta porque o risco também é alto. Então, uma coisa compensa a outra. Então, crédito fácil mais esses investimentos podres formam aí as bases para que a crise de 2008 aconteça. Do mesmo jeito que a superprodução e o liberalismo econômico formaram as bases da de 29, o crédito fácil e os investimentos podres formaram a base da crise de 2008. Tá bem? Bom, por volta de 1998, os bancos nos Estados Unidos eles começam a emprestar dinheiro para muita gente que não tinha como pagar esse empréstimo. Isso entra no que nós colocamos ali em cima como crédito fácil. Qualquer pessoa que sem emprego ou sem comprovação de renda conseguia um empréstimo nos bancos, ok? E nesses casos ela dava a sua própria casa como garantia deste empréstimo, ou seja, caso ela não conseguisse pagar esses empréstimos, o banco iria lá e iria tomar a casa dela. A gente vai ver que isso foi, na verdade, né, esse mecanismo foi o responsável por fazer com que a crise de 2008 também se caracterize como a crise do setor imobiliário. Já já a gente vai ver como que isso aconteceu, tá certo? Bom, esse crédito, tá, esses empréstimos dados, né, a essas pessoas que não tinham condição de pagar e que, portanto, pegavam as casas dessas pessoas como garantia, eles eram chamados no mercado financeiro de subprime. O que é um subprime? É um investimento de segunda linha, ok? E os bancos começaram então a disseminar e espalhar esse tipo de empréstimo por todo o país. Tá? Então, nos Estados Unidos era muito fácil você conseguir um empréstimo no banco para comprar uma casa.
Você dava a própria casa que você estava comprando como garantia. Então, mesmo se você não tivesse emprego, não tivesse comprovação de renda, você pegava o dinheiro, comprava a casa e depois você se virava. Se você não conseguisse pagar, o banco tomava a sua casa e vendia. Tá certo? Bom, voltando. CDOs e o calote, ou seja, como que começou tudo? Os bancos, eles passam a misturar essas dívidas de alto risco, tá? Esses títulos podres que a gente falou, que tinham pouca chance de ser paga, né? Dessas pessoas que tomavam um empréstimo sem ter emprego ou sem ter comprovação de renda, com outras dívidas de baixo risco, dívidas de pessoas que pagavam, que tinham comprovação de renda, que tinham emprego. Tá? Então essas dívidas, esses títulos podres, mais as dívidas boas, né? As dívidas de alto risco e as dívidas de baixo risco, foram misturadas pelos bancos em pacotes chamados CDOs. Tá? CDO na tradução do português significa obrigação de dívida com garantia. Ok? Esses CDOs, ou seja, esses títulos de dívidas, começaram a ser vendidos para investidores do mundo todo. Como que funciona isso? O banco tem um título de dívida, tá? Esse CDO. Dentro desse título, desse pacote, tem a dívida de alto risco, que tem pouca chance de ser paga, e a dívida de baixo risco, ou seja, que tem grande chance de ser paga. E vende essa dívida para uma outra pessoa, para um investidor que esteja disposto a comprá-la. Então, se o valor daquele CDO, daquele pacote, por exemplo, é de 10 mil, ou seja, o valor daquela dívida ou daquelas dívidas juntas somam 10 mil, o investidor chega e paga esses 10 mil por este pacote. Ou seja, o banco ele recebe o dinheiro que aquela pessoa, aquele grupo de pessoas estava devendo para ele. Essas pessoas, quando o banco vende a dívida delas, passa a dever para esse investidor. Tá? O banco vai continuar intermediando, a pessoa não vai precisar procurar esse investidor para pagar a dívida, ela vai pagar no banco. Tá? Só que o banco já recebeu esse valor e já repassou essa dívida para outra pessoa, para esse investidor. Quando essa pessoa pagar a dívida, o investidor recebe o valor pago com juros, por isso que é vantajoso. Então, nesse pacote aí de 10 mil em dívidas, que foi o valor que ele pagou ao banco, ele vai receber mais de 10 mil, ou seja, vai receber os 10 mil mais os juros da dívida. Tá? Por que os bancos fazem isso? Para poder receber logo o valor devido, tá? Para não esperar o cara pagar todo o empréstimo. Ele precisa desse dinheiro na mão antes para poder investir, emprestar para outras pessoas, enfim, tá? Então, entendam o seguinte: as coisas começam quando os bancos pegam esses títulos que dificilmente seriam pagos, essas dívidas que dificilmente seriam pagas, ok? Esses empréstimos feitos a pessoas que não tinham condições de pagar, juntam esses empréstimos com aqueles feitos para pessoas que tinham comprovação de renda, que tinham como pagar, formam um pacote chamado CDO e vendem essas dívidas para investidores. Por que eles vendem? Para receber o dinheiro da dívida. O que o investidor ganha? O valor pago mais os juros. Certo? Continuando. Os compradores, que nem eu falei para vocês, então eram levados, né, estimulados a comprar isso porque eles receberiam os juros. Bom, só que, qual que é o grande problema, pessoal? Quem comprava o CDO não sabia que tipo de dívida estava ali no pacote. Não dava para ele ver, eu vou comprar isso daqui que tem só dívida de gente que vai pagar. Não, estava tudo misturado e não era discriminado, descrito qual dívida era qual. Ele tinha que comprar o pacote, o bolo, tá certo? Bom, por que que ele não ficava com medo de comprar? Além das dívidas de baixo risco, as outras dívidas, mesmo sendo de alto risco, elas eram garantidas por aquilo que nós chamamos de agências de classificação de risco. O que são as agências de classificação de risco? São agências que vão falar o seguinte para os investidores: ó, esse tipo de ação, esse tipo de dívida você pode comprar, que a chance de você perder dinheiro é pequena. Ó, esse outro aqui você não pode comprar, porque a chance de você não receber é alta. Essas agências que deveriam avisar os investidores, galera, presta atenção, pode dar errado, não fizeram isso, tá? Essas agências aí nós destacamos, né, a Standard & Poor's e a Fitch Mondays, tá? Perdão, Fitch and Moody's. Essas duas agências, elas
deveriam fazer esse papel, tá? De analisar esses CDOs e falar, opa, peraí, presta atenção, pode dar errado. Não fizeram isso, tá? Tanto que elas vão ser bastante criticadas no final, né, quando tudo acontece, por não terem feito isso, tá? Então, essas agências garantiram. Galera, pode comprar esses CDOs que é sucesso, ok? Bom, como começa o problema que levou à crise? Já é anunciado, não é? A galera que devia dinheiro, mas não tinha comprovado renda ou não tinha emprego, ela não pagou a sua dívida. Tá certo? Essas dívidas que estavam aí nas mãos dos bancos ou dos investidores também não foram pagas. Ou seja, uma vez que o cara que pegou o empréstimo sem ter emprego ou sem ter comprovação de renda não pagou, o investidor, o cara que comprou essa dívida dele, que estava lá no meio do CDO, também não recebeu. Tá certo? Isso começa a desencadear um efeito dominó no mercado. Que efeito dominó é esse? O que o cara deu de garantia para o banco? Ele deu de garantia a casa, não deu? Pois bem, o banco foi lá e tomou a casa dele. Beleza. O que o banco precisa? Ele não precisa da casa, ele precisa do dinheiro dela. Então ele vai lá e coloca a casa à venda. Só que para vender rápido essa casa, o que o banco vai fazer? Ele vai jogar o preço dela lá embaixo. Então uma casa que valeria 200 mil, ele vai colocar a venda por 150. Só que não era uma casa, eram várias. Isso puxou o preço de todas as outras casas do mesmo padrão para baixo. Quem tinha comprado casa, pago direitinho para investir, ou seja, eu comprei uma casa por 150, vai vender por 200, ele foi obrigado a baixar o preço para vender, ou seja, ele empatou, outros perderam dinheiro. Tá? Então foi o setor imobiliário, que nem eu adiantei para vocês lá atrás, que deu o sinal da crise. Quando as pessoas não começam a não pagar suas dívidas, tá certo? Os investidores que compraram as dívidas começam a não receber, os bancos começam a tomar as casas dessas pessoas, que era a garantia, para vender e tentar recuperar uma parte do prejuízo. Para vender rápido, eles abaixam o preço e derrubam o preço do mercado de imóveis dentro dos Estados Unidos. Isso acende o alerta para a crise, tá certo? E aí nós chegamos finalmente na Segunda-feira Negra. O que foi a Segunda-feira Negra? Em 15 de setembro de 2008, ou seja, uma segunda-feira, um marco, né, o começo da crise, um dos bancos de investimentos mais tradicionais dos Estados Unidos, mais antigos, mais fortes, chamado de Lehman Brothers, ele declara falência. Simplesmente falou, chegou e falou, fali, quebrei. E junto com ele, todos os investidores do banco faliram. E aí, na sequência, nos dias seguintes, outros bancos nos Estados Unidos, principalmente, começaram a declarar que eles haviam retomado prejuízos bilionários, tá? Prejuízos esses causados por tudo isso que a gente descreveu. Essa data, nesse 15 de setembro de 2008, foi conhecido como a Segunda-feira Negra, em alusão aí à Quinta-feira Negra, que foi o marco da crise de 1929. Então, que nem eu falei para vocês, outros bancos começaram a anunciar essas perdas bilionárias e isso gerou uma instabilidade gigantesca no mercado financeiro. Tá? Para tentar evitar toda essa quebradeira, né, de bancos, os governos de vários países, principalmente os Estados Unidos, começaram a injetar bilhões de dólares na economia, pacotes de ajuda para os bancos. Engraçado que para os bancos, né, sempre vai ter dinheiro, vocês já perceberam, né? Agora para o pacote emergencial de R$600 é um problemão, né, especialmente aí para o nosso governo. Bom, quais foram os resultados da crise de 2008? Os mesmos da de 29. Recessão, o que é recessão? A economia ela anda para trás, só para vocês terem uma noção, no Brasil, a crise de 2008 fez com que nós perdêssemos uma década de crescimento econômico. Tá certo? Ela chega no Brasil em 2012 com força. E a perda econômica que o Brasil teve por conta dela fez com que a economia do Brasil voltasse aos patamares de 2002. Tá bem? Bom, ela se espalha para outros setores da economia, que nem eu falei, o setor imobiliário dá o alerta, mas não foi o único, tá? Ela se espalha por vários outros setores, aquele efeito dominó. O banco fechou, o cara que tinha o dinheiro ali perdeu esse dinheiro, essa pessoa reduz o consumo, os mercados vão vender menos, vão demitir mais gente desempregada reduz ainda mais o consumo e isso vai se espalhando por toda a economia, ok?
Os Estados Unidos, inclusive o Brasil, entram em recessão, então, que nem eu falei, o desemprego dispara, principalmente entre os jovens até 25 anos. Na Espanha, por exemplo, nesse período, 1/4 dos jovens até 25 anos estavam desempregados, ou seja, 1 em cada 4 não tinha emprego. Várias empresas vão decretar falência, ok? E esses efeitos da crise ainda podem ser visíveis hoje, 12 anos depois dela ter acontecido, ou 8 anos depois dela ter chegado com força aqui no nosso país. O que nos permite afirmar isso? Os níveis de emprego ainda não voltaram aos patamares que eles eram antes dessa crise, nem o crescimento econômico. Tá bem? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o assunto, ok? Espero que vocês tenham gostado. Me perdoem se ele ficou aí muito técnico, tá certo? Mas eu procurei aí, da forma mais didática possível, complementar o que a apostila de vocês trazia para ficar claro o que foi a crise de 2008, tá certo? Valeu pela atenção de vocês, pela paciência, um grande abraço e até a nossa próxima aula.